Se calhar vamos começando. Primeiramente, bom dia a todos, obrigada por estarem presentes, tanto em casa como aqui presencialmente, que é... Tem razão. É sempre bom contar com gente nestes eventos, o Núcleo de História agradece imenso. Hoje vamos ter um dia cheio de apresentações, tanto presencialmente, tanto pela plataforma Zoom. As apresentações estão colocadas também no programa, que podem ter acesso, está ali à entrada, se alguém não pegou também posso ir buscar e entregar num instantinho. As pessoas que vêm aqui apresentar vêm individualmente, portanto vão ser chamadas aqui, fazemos uma breve apresentação e depois podem prosseguir com a vossa apresentação, com a vossa investigação. Mais uma vez agradecer, sendo assim, a primeira apresentação que nós vamos ter é por Zoom, entretanto vamos sentar e agora deixo aqui as coisas com o Manuel. O nosso primeiro orador é o Dr. Nuno Simões Rodrigues, doutorado em História da Antiguidade Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é professor associado desde 2019. As suas áreas de interesse e investigação debruçam-se sobre a história, arqueologia e literatura, tendo publicado obras como Arqueologias de Império, Magia e Superstição no Mediterrâneo Antigo e Mitos e Lendas da Roma Antiga, para além de muitos outros artigos em conferência, em revista e capítulos de livro, como a Península Ibérica como horizonte mitológico do conflito para gregos e romanos e o estudo da homossexualidade na Antiguidade Clássica, questões epistemológicas, problemas de método, perspectivas e propostas de corpos para análise. Eu vou agora passar a apresentação e a palavra ao Dr. Nuno Simões Rodrigues, por favor. Ora, muito bom dia, espero que me estejam a ouvir, porque estou aqui com um problema técnico. Eu começo por pedir as minhas desculpas à audiência, porque não estou presente. Eu cheguei esta madrugada a Lisboa e eu tinha falado com a organização e eles colocaram-me a possibilidade de fazer a apresentação via Zoom, o que me pareceu, enfim, não muito agradável, mas viável, pelo menos. E agora agravou-se com o facto do problema técnico não me deixar ligar a câmara. Tenho que perceber o que se passa. De qualquer modo, não vou atrasar mais a minha apresentação. A minha exposição é sobre uma princesa cartaginesa que foi também rainha dos povos númidas no norte da África, chamada Sofoniba. Ela justifica-se também porque faz parte de uma investigação que estou neste momento a levar a cabo no âmbito de um projeto sobre biografia na Antiguidade Clássica e, enfim, a historiografia, mas em particular a biografia na Antiguidade Clássica, e por isso pareceu-me particularmente adequado apresentar-vos algumas reflexões sobre esta figura, que aliás é bastante mal conhecida. Não sabemos sequer quando é que ela nasceu, sabemos ao certo que morreu no ano 203, muito próximo do final da Segunda Guerra Púnica. Sabemos que era filha de Asdrubal Gisgão, que foi um sufete cartaginês, portanto um general cartaginês e com responsabilidades políticas. Aliás, Tito Livio diz-nos que era na época o homem mais importante de Cartago e que teve um papel essencial na Segunda Guerra Púnica, que creio, como saberá a maioria de vós, decorre entre 218 e 201 a.C., e o nome desta mulher é também particularmente significativo. Para já nós só o conhecemos a partir de Tito Livio, embora ela seja referida antes de Tito Livio, e sabemos que era uma mulher da nobreza cartaginesa, e que o nome dela é, na verdade, uma transliteração ou uma interpretação latina do púnico Sapan Baal, que podemos traduzir como Safon é Baal, que por sua vez significa Safon, isto é, a montanha aqui neste caso divinizada, é o Monte Safon, no Próximo Oriente, é Senhor. Portanto, o nome dela inscreve-se numa tradição fenício-púnica perfeitamente identificável e aqui revisto numa versão latina. Relativamente às fontes que nós possuímos para conhecer esta personalidade, elas são essencialmente 4 textos de natureza historiográfica e textos de natureza poética. O primeiro, o mais antigo, é Políbio, sabe-se, enfim, Políbio é uma figura, é um grego, que escreve em Roma, na sequência de ter sido levado para a cidade de Roma como refém
nos contextos, enfim, dali do final do século dos Cipiões. Políbio escreve umas histórias que abrangem a maior parte dos acontecimentos relacionados com as guerras púnicas, e ele é, portanto, um contemporâneo de Sofoniba, e é o primeiro também a referir-se em termos documentais, ainda que não a refira pelo nome. Depois temos Tito Livio, que é um historiador que escreve cerca de 2 séculos depois dos acontecimentos relacionados com Sofoniba, é um historiador do tempo de Augusto, e é particularmente importante porque é uma espécie de discurso oficial do Principado augustano, que por sua vez tem idiosincrasias culturais muito específicas, porque as expressões e as manifestações culturais desta época estão, na maior parte dos casos, ao serviço da legitimação do poder, de um poder recém-empossado, e portanto isso implica a construção de imagens, de representações e de símbolos que vão marcar praticamente toda a história do pensamento dos romanos e a história cultural da Roma Antiga. A terceira fonte a referir-se a Sofoniba é Apiano, já no século II. Apiano registra algumas informações acerca de Sofoniba, quer na parte da obra que é normalmente conhecida como Guerras da Ibéria, quer na parte da obra que é conhecida como as Guerras Púnicas. No entanto, a leitura e a análise dos textos de Sofonibo levam-nos a concluir que aquilo que ele escreve, dos textos de Apiano, levam-nos a concluir que aquilo que ele escreve sobre Sofoniba é sobretudo uma síntese de Tito Livio, na prática não acrescentando nada de novo. A quarta fonte historiográfica é Dion Cássio. Dion Cássio já é um historiador da transição do Alto Império para o Baixo Império, escreve já no século III e inclui referências a Sofoniba no livro 17, que por sua vez nos chegaram fragmentadas. O livro 17, aliás, chegou-nos todo ele fragmentado, ele é citado por um historiador bizantino do século XII chamado Zonaras, e é a partir da obra de Zonaras que nós conseguimos reconstruir uma parte significativa da obra de Dion Cássio. E é nesse contexto que nós encontramos alguma informação também sobre Sofoniba. Relativamente aos elementos, às informações que ele nos dá, ele é igualmente sintético e parece também assentar em Tito Livio, não indo, portanto, além da informação que nós encontramos no historiador do tempo de Augusto. Por fim, temos também alguma informação em poetas, nomeadamente em Cílio Itálico, que escreve no final do século I da nossa era, portanto no final do período Júlio Cláudio, e Cílio Itálico, na medida em que escreve um poema épico sobre as guerras púnicas, inclui Sofoniba como uma das suas personagens. Apesar de não aparecer como personagem explicitamente declarada como tal, na Eneida de Virgílio, a composição que o poeta faz de Dido, rainha de Cartago, parece dever também alguma coisa a Sofoniba. Normalmente os filólogos dizem-nos que o modelo para a construção de Dido nos primeiros 4 livros ou cantos da Eneida é a Cleópatra VII, a figura de Cleópatra como opositora à concretização da missão do romano, que naquele caso é Marco António e que é transferido para a figura de Enéas. Outra figura que é normalmente tida como o modelo da construção de Dido é a mulher de Asdrúbal, anónima, que aparece em Políbio, mas que é aparece no contexto da Terceira Guerra Púnica, mas há também, enfim, começa a haver algum consenso em torno dos especialistas no tema, que também a figura de Dido ganhou com a composição da Sofoniba, nomeadamente a Sofoniba de Tito Livio. Ora, interessa-nos, portanto, ou interessa-me neste caso, no âmbito do projeto que estou a desenvolver, centrar-me na figura de Sofoniba tal como ela é transmitida e representada por Tito Livio, pois uma vez que as fontes nos sugerem que ele, ou aquilo que ele escreve no tempo de Augusto, é o paradigma de toda a tradição que veio posteriormente a desenvolver-se. Tem-se defendido a tese de que é possível que Livio se tenha baseado numa composição poética anterior, nomeadamente uma tragédia atribuída a um poeta latino chamado Énio,
que teria o tema de Sofoniba como o foco do seu argumento. Devo dizer-vos que não é incomum os filólogos, quando, enfim, tratam de sugerir raízes ou origens para a composição de determinado tema e às vezes até para o desenvolvimento de determinado argumento no contexto da literatura latina, é comum evocar-se este Énio como uma das primeiras figuras com forte influência grega, muito helenizado, que teria sido o primeiro a criar um paradigma, um estereótipo de uma figura que depois viria a ser desenvolvida noutros contextos na literatura latina. Ora bem, o problema aqui é que temos muitos fragmentos de Énio, ou alguns fragmentos de Énio, mas não temos nenhum texto completo que nos permita comprovar essa hipótese. Mas não quero deixar de apresentar também, porque de facto não é impossível que tenha sido uma composição trágica de um poeta anterior a Tito Livio que lhe tenha dado parte significativa dos modos que ele utiliza para desenvolver a personalidade de Sofoniba, porque efetivamente o caráter trágico desta figura vai revelar-se no texto historiográfico. Com efeito, Tito Livio recorre àquilo que nós chamamos de historiografia patética, ou historiografia trágica, que é um subgénero da historiografia antiga, antiga e não só, porque depois teve recepção e tem tido recepção em períodos posteriores, mas que esteve em voga, é criada sobretudo no período helenístico e tem também alguma presença no período romano. E não é impossível que Tito Livio recorra, portanto, a esses elementos poético-trágicos para caracterizar a figura desta princesa cartaginesa. Aliás, o episódio, tal como Tito Livio descreve, é uma autêntica tragédia e motivou, aliás, várias tragédias, várias composições poéticas de natureza trágica a partir do Renascimento. Relativamente ao contexto histórico de Sofoniba, como eu já disse, ela enquadra-se na Segunda Guerra Púnica e é num contexto que tem várias personalidades históricas e políticas da época presentes, nomeadamente Masinissa. Masinissa é o rei dos Macilos, um povo númida da África Ocidental, muito perto já da Mauritânia, aquilo que nós hoje chamamos Marrocos. A Numídia seria parte daquilo que nós hoje reconhecemos como o território da Argélia e que combate ao lado dos cartagineses na Península Ibérica. A Masinissa, que entretanto, segundo Apiano, aliás, teria sido educada em Cartago, está prometida uma filha de Asdrúbal Gisgão, precisamente Sofoniba, de modo a consolidar uma aliança política entre régulos locais no norte da África. No entanto, há um outro rei, também da Numídia, o rei dos Macesilos, território que fica ainda mais ao ocidente da Numídia, mais a ocidente, portanto, também da cidade de Cartago. Eu mostro-vos já um mapa de seguida para localizar melhor estas questões. Sífax está, no seu caso, primeiro está ao lado dos romanos e aparece, portanto, como um aliado que, com Roma, pretende combater Cartago e ao mesmo tempo também Masinissa. Portanto, estamos num contexto também de lutas intestinas no norte da África, entre régulos do norte da África, que quer Roma, quer Cartago parecem aproveitar para, de alguma forma, rentabilizar em favor dos seus objetivos durante a guerra. Ora, é neste contexto que Asdrúbal, ou algumas das fontes, o Senado cartaginês, segundo dizem algumas das fontes, convencem Sífax a aliar-se a Cartago de modo a diminuir a influência de Roma na Numídia, nomeadamente no norte da África. E para consolidar essa aliança, Cartago, aqui é que as fontes divergem, umas falam do próprio pai, outras falam do Senado, oferecem a Sífax, enfim, como penhor dessa aliança, a mão, portanto, o casamento com a tal filha de Asdrúbal, Sofoniba. Mostro-vos precisamente as imagens cartográficas para percebermos de que territórios é que estamos a falar. Portanto, aqui nesta pequena península, a cidade de Cartago, no território que nós hoje conhecemos como Tunísia, e os reinos dos Númidas, nomeadamente o reino de Sífax e o reino de Gala, portanto, lado a lado, e a perceber-se porque é que Cartago tem interesse em trazer para o seu lado os régulos númidas para, de alguma forma, o auxiliarem a cidade-estado nas lutas contra Roma. Ora, entretanto, na Península Ibérica, porque estamos na fase em que as guerras púnicas se transferiram para o cenário peninsular,
Roma, aqui no território peninsular, nomeadamente com Cipião, que é o general que está à frente de Roma, ganha terreno e expulsam os cartagineses do território ibérico para o norte da África. É então que Massinissa acompanha esse êxodo sobretudo de generais que vêm do território ibérico, ele está entre os que deixam o território, e quando, segundo nos dizem os textos, quando ele toma conhecimento que Sofoniba se casou com Sífax, abandona Cartago e os cartagineses e alia-se a Cipião e a Roma. Por sua vez, esta nova aliança ganha força e antes de tomar Cartago, estes aliados tomam os territórios em torno da cidade púnica, entre eles Cirta, que entretanto se tornou capital dos Macedínios, e do reino de Sífax. Já Sífax, na sequência desta derrota, é levado como prisioneiro para junto de Cipião, para que depois seja enviado para Roma, e prevendo o desfecho, portanto, na iminência da derrota, ou já com a derrota verificada, Sofoniba apresenta-se como suplicante, é a forma como o texto a descreve, a Massinissa, confessando que foi obrigada a casar-se com Sífax. Massinissa acredita em Sofoniba e desposa-a. De alguma forma, os textos mostram, aliás, um Massinissa perfeitamente apaixonado e enamorado de Sofoniba, e portanto ele esquece completamente que ela antes tinha-lhe estado prometida em casamento e que depois o traiu, digamos assim, ao casar-se com o outro rei. Ele prefere acreditar nela e desposa-a de imediato. Devo dizer-vos que os textos falam mesmo em casamento, e eu não estou a encontrar justificação para que, ou não estou a encontrar nenhuma referência nas fontes que nos falem aqui de uma bigamia por parte de Sofoniba, porque ela estava legalmente casada com Sífax, e os textos falam num casamento depois com Massinissa. De qualquer modo, aparentemente Sofoniba, com esta nova relação, tem a esperança de que Roma não a reclame como espólio de guerra, e por sua vez Massinissa promete a Sofoniba que a manterá a salvo dos romanos, seja a que preço for, nem que esse preço seja a morte. Por seu lado, Tito Livio, entretanto, muda-nos o foco da ação e, por seu lado, Sífax, que está preso, convence Cipião da perversidade feminina de Sofoniba. Ele, aliás, de repente, toda a história das guerras púnicas se torna uma história de amor. Portanto, uma história que é claramente pública torna-se uma história, evidentemente, do privado para o público. Portanto, transformam-se as causas do que está ali em causa para o foro doméstico, o foro da paixão, o foro romanesco. E Sífax acusa Sofoniba de ser a causa das mudanças de lado dos régulos númidas, e perante as acusações de Sífax, Cipião decide exigir a Massinissa que entregue a rainha, a mulher do rei derrotada, entregue como espólio de guerra a Roma, ele entrega ele a Cipião para a enviar para Roma, como prisioneira, e nessa condição ser exibida em triunfo. Como sabem, era prática de Roma em triunfos exibir os prisioneiros e os derrotados, enfim, como forma de ostentar poder e demonstrar a eficácia dos exércitos romanos. Arrasado, aliás, o Tito Livio diz-nos mesmo que Massinissa chora profundamente quando se percebe que não pode ficar com Sofoniba, e arrasado, Massinissa decide cumprir a promessa que fizera à recém-mulher e envia-lhe uma taça de veneno para que ela se suicide e assim não seja entregue viva aos romanos. Aliás, as fontes dizem-nos que aquilo que Cipião recebe e Roma recebe é já o cadáver de Sofoniba, e portanto ela de alguma forma foi-lhe cumprida a promessa que Massinissa lhe fizera, que é precisamente a de que ela não caia viva nas mãos dos romanos. Bom, em conclusão e na sequência de uma análise muito breve, porque me pediram também para ser breve nesta apresentação, uma vez que o tempo é muito limitado e estamos sobretudo num colóquio que pretende falar sobre a importância da mulher ao longo da história, enfim, em jeito de diálogo. Que conclusões há a tirar da análise que se faz destas fontes, nomeadamente de Tito Livio?
A primeira é que, de facto, Lívio cria uma tragédia da história de Sofoniba. Estamos perante um exemplo claro de historiografia patética, de influência e presença de historiografia helenística no contexto romano, no contexto latino. Há aqui que referir muito em particular que há poucas mulheres na historiografia liviana. Como sabem, a obra de Tito Livio não nos chegou completa, enfim, embora tenhamos uma parte considerável dessa obra, é uma obra relativamente extensa, mas é uma obra muito pouco rica em figuras femininas. E as que há concentram-se em grande parte no livro primeiro, o livro da fundação e o livro das lendas de Roma. Depois só há duas mulheres que têm algum protagonismo no resto da obra de Tito Livio, que são precisamente Sofoniba e Virgínia. As outras três, Lucrécia, Tanaquil e Túlia Menor, são figuras da monarquia romana. Aliás, Lucrécia é a figura cuja narrativa nos permite, ou permite ao leitor encontrar a passagem da monarquia para a república, e estas, eu diria que são estas 5 as grandes figuras da historiografia liviana, sendo que, curiosamente, todas elas têm narrativas em torno de si muito ricas em termos de elementos patéticos, dramáticos, mitológicos, lendários. Digamos que quando Tito Livio se encontra com as mulheres e se dedica às mulheres, é quando ele foge de uma historiografia mais árida, essencialmente política ou militar. É quando ele introduz alguns elementos que aliviam o peso desse tipo de narrativas. Quando estas mulheres aparecem, elas, nas narrativas em que elas são protagonistas, elas são normalmente transformadas em agentes romanescos. Talvez haja aqui alguma contaminação da poesia, mas não encontramos em Tito Livio narrativa que tenha figuras femininas que não tenha elementos romanescos e que são transformados, por sua vez, em narrativas de natureza dramática. Não é por acaso que há tragédias a partir do Renascimento, e sobretudo durante os séculos XVI e XVII, sobre Lucrécia, sobre Virgínia, sobre Sofoniba. O mote trágico, digamos assim, o mote dramático, é-nos dado logo por Tito Livio na sua obra. Por sua vez, a figura de Sofoniba é claramente o paradigma da outra, é a estrangeira. Tito Livio faz dela uma tipologia, uma tipificação da alteridade. Ela é descrita com recurso a tópicos estereotipados do feminino das literaturas antigas, nomeadamente ela é sedutora, ela é feiticeira, ela é manipulativa, ela é desconfiável. Esses são adjetivos que os historiadores, nomeadamente Tito Livio, lhe atribui, ainda que pela voz de outras personagens, como por exemplo Sífax, ou o próprio Masinissa, ou até Cipião, ou Lélio, o outro general romano, que aparece também nestas narrativas. Mas como outra, ela é sobretudo o estereótipo da alteridade feminina. No entanto, não posso deixar de dizer que Sofoniba ganha, apesar da outra, apesar da alteridade, ela ganha também em dignidade, ao não optar pelo suicídio. Ela, aliás, é muito semelhante à figura de Lucrécia, que também, para preservar a honra e a dignidade, prefere suicidar-se na sequência da violação de que ela é alvo. E eu só posso dizer relativamente a isto que quando um autor romano como Tito Livio constrói a dignidade do inimigo como ele a faz com a Sofoniba, apesar de todos aqueles epítetos e adjetivos que vos referi, ele na verdade só nos está a dizer que um inimigo digno, vencido como Sofoniba, só pode dignificar o vencedor, que é Roma, obviamente. Eu termino a minha apresentação com apenas alguma iconografia da tradição de Sofoniba, desde logo na antiguidade, este fresco que nós conhecemos de Pompeios, datado do século I, da chamada Casa de Giuseppe, a parte primeira da Casa de Giuseppe. Devo dizer-vos que durante muito tempo este fresco, que está hoje no Museu Arqueológico de Nápoles, foi interpretado como Masinissa a preparar-se para beber o veneno, desculpem, Sofoniba a preparar-se para beber o veneno com uma figura de Masinissa atrás dela. De alguma forma,
as tonalidades cromáticas, o branco da figura feminina, o mais escuro da figura masculina, foi entendido nesse contexto também, mas devo dizer-vos que isso não é necessariamente um argumento válido, porque faz parte dos códigos da pintura antiga representar as figuras masculinas em tons mais escuros e as figuras femininas em tons mais claros. Atualmente, alguma historiografia da arte e alguns arqueólogos têm preferido ver nesta representação Cleópatra VII do Egito, precisamente, e não tanto Sofoniba, mas existem ainda alguns autores que defendem que esta se trata de uma representação de Sofoniba. Posteriormente, tal como acontece com a literatura, nomeadamente com a proliferação de tragédias em Itália, na França, sobretudo sobre o tema de Sofoniba, também a pintura reproduziu a miúde. Dou-vos apenas alguns exemplos do século XVII e um do século XVIII, esta de Guercino, ou esta de Nicolas Régnier, de 1655, e esta de Mattia Preti, de 1670. Em todas elas é o tema do momento do veneno e o momento do suicídio que é privilegiado. Esta é já do século XVIII, de Giambattista Pittoni, enfim, já de tonalidade barroca evidente, e aqui já uma gravura à maneira do século XIX, que aliás teve também o tema de Cartago e das guerras púnicas como um dos seus focos de atenção, quer na literatura, quer na ópera, quer na pintura, destacando o famoso romance de Gustave Flaubert em França, Salammbô, ou enfim, uma estampa como esta de Duncan de 1890. Eu agradeço a vossa atenção e uma vez mais peço as minhas desculpas por não poder ligar a câmara e, portanto, estar a falar-vos quase que em diferido, e espero não ter amassado ninguém. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu, antes de passar a palavra à nossa próxima oradora, aproveito para referir que teremos no final deste conjunto de apresentações um compasso para questões e debates. Poderão fazer as questões e, eventualmente, algum comentário no Zoom, usando a função da mãozinha ou simplesmente escrevendo no chat que querem falar. Caso não tenham microfone, podem escrevê-lo no chat e serei eu a ler. Presencialmente basta fazerem sinal para ter a palavra. Eu vou passar agora para a apresentação da nossa próxima oradora. Nicole Braga Macedo é mestre em História da Arte pela Universidade de Lisboa e é doutoranda em História pela Universidade Autónoma de Lisboa. Reside na mesma cidade desde 2015, tendo colaborado com instituições museológicas e ações de ensino formal e não formal no Brasil, Portugal e Espanha. Atualmente é colaboradora do Centro de Investigação em Ciências Históricas e bolseira do Departamento de História, Arte e Humanidades da Universidade Autónoma. A sua investigação insere-se nas áreas de História da Arte e de História das Mulheres, tendo também outras publicações relacionadas com a história empresarial. Agora aproveito para me calar e para passar a palavra à mestre Nicole Braga Macedo. Bom, muito obrigado, muito bom dia a todos. Acredito que já estão vendo a apresentação, pois não? Estamos sim. Sim, obrigada. Primeiramente, eu gostava de agradecer a organização do Núcleo de História, né, pelo aceite da minha comunicação e pedir desculpas que não consegui, por motivos de saúde, estar presente hoje, mas o Zoom, né, nos dias de hoje, nos ajudam nesse sentido. A proposta da minha comunicação, ela advém da minha linha de investigação nos últimos anos, principalmente a partir da minha pesquisa de mestrado, que engloba dois eixos temáticos, né? A questão da história das mulheres e a questão da história da arte. Então, eu conjugo a minha investigação nesses dois campos. Então, a ideia hoje é apresentar uma compreensão e uma decomposição desses códigos imagéticos, uma vez que o colóquio vai tratar da questão da mulher no tempo, e entender a imagem da mulher na sociedade contemporânea. E analisar através dos objetos artísticos ou das obras de arte, claro que circunscrita nesse pouco tempo que nós temos, eu trouxe alguns casos de estudo, digamos assim, e entender esses estereótipos que circundam essa narrativa do ser feminino. E, a partir daí, problematizar
e em compreender que as obras de arte, elas não são só o resultado de um enquadramento social, mas elas são também um documento e uma ferramenta que nós historiadores usamos para questionar a própria sociedade. Então, vamos avançar para o próximo. Os objetivos que eu trago aqui, para além de estabelecer uma leitura que eu coloco como crítica acerca das imagens, apresentar dentro dessa metodologia o conceito de iconologia, que é muito importante, para tratar essa forma ideológica de analisar as imagens, e entender todos esses códigos, obviamente, dentro de uma maneira que eu coloco distinta e plural, ou seja, compreender a obra de arte dentro do seu tempo, da sua geografia, dentro do seu contexto. Então, todos esses elementos são importantes e precisam estar incluídos na análise geral do historiador. E um ponto que eu acredito ser muito interessante é encarar a obra de arte como um aparato cultural mutável. Ele necessita e deve ser entendido junto com todo esse contexto social e político e cultural que ele está envolvido também. Bom, para falarmos da questão da metodologia, que eu coloco muito do conceito de iconologia, junto com a iconografia, a escola alemã se faz muito importante nessa minha trajetória, e é o que eu trago aqui também para vocês hoje. Primeiro, na figura do Aby Warburg, com a questão da vida póstuma das imagens e todo o seu processo de comparação, que ele trata de pensamento, de investigação e de reflexão. Então, é a partir daí que nós temos uma análise de uma iconologia, se eu posso colocar como contemporânea, a realização do Atlas do Warburg, que até hoje no seu instituto é de suma importância para quem trabalha com a história da arte. Então, é aqui que, digamos, acontece uma viragem de uma análise de comparação e de compreensão dessa imagem em torno de todo o seu contexto. Eu trouxe aqui duas imagens do Instituto Warburg, só para termos uma ideia, uma vez que muitos são historiadores e não propriamente historiadores de arte, podem não conhecer o trabalho do Warburg. São vários painéis, esses são apenas dois exemplos dos que existem no Instituto, em que nós temos uma composição estética de alguns elementos, não propriamente da própria condizentes na sua cronologia, mas na sua forma estética, justamente para que possa ser efetuada essa análise de comparação entre as imagens. Só para nós entendermos superficialmente como é que funciona essa iconologia, essa iconografia do Aby Warburg. Seguindo ainda na linha alemã, na escola alemã, é muito importante e incontornável também o nome do Panofsky, né, que se segue, onde acontece, digamos, uma separação entre os termos da iconologia e da iconografia, a questão do significado e do tema. Infelizmente, não nos dá tempo para esmiuçar muito como cada um deles trabalhava, mas, em síntese, o Panofsky ele pensa num processo hierarquizado de análise da imagem, a questão do visual, né, da análise visual que o historiador faz, e também uma fluidez da própria obra de arte, e trabalha com os 3 níveis de significado da imagem. Então, com o Panofsky, nós temos essa ampliação e esse entendimento interdisciplinar, né, de uma forma assim bem sucinta, da análise da obra de arte. E é aí que nós chegamos no ponto em que eu trato no título dessa comunicação, que é falar da iconologia enquanto ideologia. Então, é necessário reportar a esses 2 nomes anteriores, com o Aby Warburg e com o Panofsky, para chegarmos nessa realidade mais contemporânea, que é com um professor estadunidense, o Mitchell. Ele é professor dos departamentos da Universidade de Arte e Linguagem da Universidade de Chicago e é autor de inúmeros trabalhos sobre a temática da iconologia e da iconografia. E trabalha muito com o Aby Warburg e com o Panofsky e traz uma leitura, digamos, mais ampla, apesar de trabalhar também com uma certa interdisciplinaridade, mas ele expande o universo da imagem para fora do campo visual. E como que ele faz isso? Eu trouxe aqui um dos exemplos que ele nos dá, que é o que ele denomina genealogia das imagens. Então, nós temos aqui, no centro de tudo, a imagem,
né, enquanto padrão visual, mas que ela pode se desmembrar em outros processos. O processo gráfico, o óptico, o perceptual, o mental e o verbal. Tudo isso compõe uma imagem, e é isso que ele traz de diferente na sua interpretação. Nós não podemos analisar uma obra de arte ou uma imagem somente pelo seu viés visual. Todos esses outros elementos são importantes e ajudam a compor a própria obra de arte também. E isso que faz a sua teoria tão significativa. Continuando nesse pensamento, nós temos então a imagem como uma mensagem. E o que isso quer dizer? Ela tem dois tipos de sentido. Ela tem um sentido denotativo e um sentido conotativo, que nada mais é daquilo que eu vejo na imagem e o que ela traz junto com ela, que são aqueles elementos que eu disse no início. Todas as relações sociais, culturais, políticas, ideológicas do seu tempo e espaço, elas estão conjuntamente interligadas e elas não podem ser entendidas de uma forma separada da própria imagem. Então, isso é denominado como uma retórica da imagem, como uma narrativa que a imagem traz intrínseca a ela. Tudo isso é importante pensarmos, né, nessa questão da metodologia para chegarmos na questão do prisma do feminino na arte. Então, quando que isso começa a ser compreendido e como que isso se traduz na própria história da arte? Nós temos na historiografia feminista, se assim pudermos definir, três momentos. Hoje, já na contemporaneidade, já estamos num quarto momento, que são as chamadas ondas feministas, ou aqui em Portugal são denominadas de vagas. Nós temos uma mudança muito significativa nas artes visuais, nos anos 70 do século XX, que é onde essa problemática ideológica vai se juntar com esse universo feminino, com esse universo feminista, e essas problematizações emergem juntamente com a produção das artes visuais. Então, a arte, nesse momento, através de várias artistas, que nós vamos citar aqui algumas, ela aparece como uma forma de denúncia ou de reforço, de questionamento desses estereótipos da mulher. Então, qual é o papel da mulher na sociedade? Qual é o papel da mulher enquanto produtora de arte e enquanto imagem representada dentro da história da arte também? Então, esse momento, que eu coloco como um prisma feminino na arte, eu vejo como uma mudança significativa nessa figura feminina na história da arte. Então, nós podemos analisar um antes e um depois dessa segunda onda, dessa segunda vaga feminista nos anos 70, que vai trazer um novo tipo de composição artística no universo da história da arte. Eu trouxe aqui um trabalho que é bastante conhecido de um grupo feminista, que são as Guerrilla Girls, que é um grupo coletivo anônimo de artistas que atuam também a partir dessa segunda vaga feminista que eu citei, e que é um movimento que foi feito primeiramente no Museu de Arte Moderna de Nova York, no MoMA, e foi um questionamento muito interessante e importante para a história da arte, em pensar como que as mulheres elas estão a ser representadas no decurso da história da arte, e por que a sua participação, pese embora apareçam muito como musas inspiradoras em várias obras de arte, mas as mulheres artistas, por um lado, já não aparecem em grande número como os homens. Então, esse foi uma adaptação dessa ação realizada no MoMA, que já foi realizada em outros museus do mundo, e esse especificamente que nós estamos a ver hoje foi feito no Museu de Arte de São Paulo. Então, nós temos aqui apenas 6% dos artistas do acervo em exposição no MASP são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. Então, esse é apenas um exemplo, né, desse grupo da Guerrilla Girls, que começa a questionar e que vem questionando, né, desde a década de 70 e até hoje existe essa problemática de pensar o papel da mulher dentro do universo da história da arte. Por que ela passa, ou como que ela passa de um objeto praticamente a ser observado e a ser representado pelo um olhar masculino para um papel ativo enquanto artista e ganhar uma visibilidade
como os homens têm também nos museus do mundo. Então, é um tipo de questionamento que surge nessa segunda onda feminista e ainda hoje tem muita força no campo da história da arte. Para darmos continuidade, essa arte feminista, se assim pudermos colocar, ela surge também, né, com essa força nos anos 70, principalmente nessa fase como um questionamento da naturalização do gênero, né, do gênero masculino e do feminino. Como eu disse no começo da minha palavra, não podemos deixar de entender a obra de arte e a sua realização sem entendermos também o contexto social. Então, nessa época, é importante termos em conta que a mulher, após a Segunda Guerra Mundial, depois da sua entrada massiva no mundo do trabalho, também com o advento da pílula anticoncepcional, que dá uma emancipação sexual para a mulher. Então, tudo isso ela vai conjugar com essa representação e com essa mudança de visão na própria história da arte. Por isso que, nesse momento, a polarização dos gêneros foi muito importante. Então, determinar qual era o papel da mulher na sociedade, se ela tinha que estar circunscrita no ambiente doméstico ou não. Então, esse era o cerne da problemática naquele momento. Então, artistas como Judy Chicago, Mary Kelly, a Barbara Kruger, entre muitas outras, é claro, criaram de uma forma crítica esse caminho para uma arte que hoje a gente poderia denominar como uma arte artivista, né? Uma conjugação dos termos entre arte e ativista. E é importante ressaltar que, pese embora nós estamos a falar de universo feminino, né, da mulher no tempo, mas também havia uma crítica, não só com relação ao universo feminino, mas também do próprio universo masculino, como que essa masculinidade tóxica também fazia mal para essa polarização do gênero, né? Então, esse trabalho que está aqui, da Barbara Kruger, We Don't Need Another Hero, e temos um menino fazendo um sinal de força. Então, esses estereótipos também eram questionados e precisavam ser questionados naquela época, justamente por conta desses problemas de gênero, de querer colocar a mulher num determinado papel social e também os homens, consequentemente. Vamos dar seguimento. Eu trouxe dois trabalhos, na verdade, esse é o primeiro, muito significativos, né, do universo da arte feminista, e são símbolos até hoje desse momento. A Judy Chicago, que eu acabei de citar, esse é o trabalho Dinner Party, que ela realiza uma instalação com uma mesa, e essa mesa ela vai homenagear mulheres da história, né, princesas, rainhas, escritoras, entre muitas outras. Além disso, dessa homenagem a esses símbolos femininos, ela vai utilizar também de questões artísticas ou de trabalhos artísticos que, na própria história da arte, sempre foram conjugados ao universo feminino. Por exemplo, a cerâmica, o próprio bordado, a realização de costura, o trabalho com tecido, todos esses elementos mais ligados historicamente com o fazer feminino, que ela faz uso na sua instalação. Além disso, nessa figura não dá para vermos muito bem, mas na parte do centro nós temos algumas partes de cerâmica em que nós temos nomes também de outras mulheres importantes para a história. Então, não só as mesas em que nós temos alguns nomes em destaque, mas na parte do centro também. E esse trabalho, além de questionar a própria participação da mulher na história, que muitas vezes, né, nós sabemos, ficam presas numa questão do silêncio historiográfico, muitas não ganham uma importância na narrativa histórica quanto os homens. Então, essa obra serve para nós questionarmos o papel da própria mulher, de como que elas atuaram na história, tanto quanto os homens atuaram, e tentar perceber também, a nível de história da arte, o que é uma prática artística feminina e o que não é, né? Por que esse tipo de trabalho mais delicado, né, em termos físicos, sempre foi associado à figura feminina e não à masculina, por exemplo.
Outro trabalho que eu trouxe que é muito importante e muito relevante nesse caminho que nasce na década de 70, dessa arte feminista, é a Woman House, que foi concebido no Instituto de Arte da Califórnia. A Judy Chicago, que nós vimos também, foi uma das artistas que compunham esse grupo, que foi bastante importante nessa altura. Então, o que foi concebido aqui foi uma exposição temporária em uma casa, e composta por uma série de instalações. Então, cada local dessa casa, a sala, a casa de banho, todas tinham instalações e faziam referência ao papel social da mulher. Aquilo que nós falamos, a mulher estava naquele momento a criar uma independência, né, tanto da figura masculina dentro do lar, quanto na própria sociedade, com relação às questões de trabalho e não só. Então, essa instalação, ela foi feita durante um certo tempo, se eu não me engano agora, acho que foi mais de 4 semanas, mas o objetivo era questionar o papel social da mulher, principalmente com relação às tarefas de casa. Por isso que nós temos aqui uma imagem que mostra uma mulher a passar a ferro, e entre outras questões. Eu até vou pedir, vou voltar aqui para mostrar para vocês que a primeira imagem que eu coloquei, ela faz parte também da Woman House, só para vocês terem uma ideia de outro tipo de trabalho, esse daqui, que estava presente. Esse é a casa de banho, que vai também questionar essa questão do papel biológico da mulher, né? Que o nome dessa instalação é Menstruation Bathroom, da Woman House, da Judy Chicago, inclusive, da mesma artista do Dinner Party, que também vai trazer esses estereótipos do corpo feminino, porque o corpo feminino sempre traz essa questão do tabu, né, de uma coisa chocante, falar de menstruação ou mostrar uma casa de banho nesse sentido, e por que isso tem que ser um tabu, por que isso não pode ser discutido abertamente, afinal, trata-se de uma questão biológica do corpo da própria mulher. Então, para além dessa discussão, desse rol da mulher enquanto dona de casa e do seu papel de gestora do lar, tem também essas questões de cunho biológico do corpo da própria mulher também. Para seguirmos agora, eu trouxe uma obra mais contemporânea, para fazermos uma ponte entre esse início dessa arte feminista dos anos 70 com uma questão bastante atual e aqui de Portugal. Eu não sei se vocês estiveram presentes na exposição que teve na Fundação Gulbenkian o ano passado, que trouxe mais de, acho que 40 artistas, se não me engano, e uma delas foi a Rosa Carvalho. Eu não conhecia o trabalho da Rosa, e é um trabalho, assim, muito, muito importante para pensarmos também essa questão do olhar e do objetivo em que a mulher é colocada enquanto representante do olhar masculino. Então, a Rosa Carvalho, ela ela faz uma reprodução de obras famosas, né? No caso aqui, à esquerda, nós temos a obra original e à direita nós temos a obra da Rosa, e ela retira a figura feminina para mostrar justamente essa representação e essa leitura do olhar com a mulher e do olhar sem a mulher, para fazermos essa ligação. Isso tem muito a ver com o trabalho da Guerrilla Girls, que é aquele trabalho de questionar quantas mulheres artistas estão no museu e quantas estão ali representadas. Então, aqui nós temos um pano para manga para podermos discutir essas questões. Mais uma imagem do trabalho da Rosa, que eu acho assim, incrível para fazermos essas discussões. E aqui, por exemplo, nós temos um Rembrandt, que ela faz o mesmo tipo de trabalho, né, que é retirar a imagem feminina para justamente colocarmos esse tipo de questões, de compreender qual é o papel da mulher dentro da obra de arte, do estar a ser representada, o olhar masculino e qual é efetivamente esse papel. Muito bem, então para entender aqui, para fecharmos, para concluirmos, é fundamental concebermos que essas obras de arte, elas acabam por construir uma realidade,
e sem que muitas vezes exista essa necessidade de um ponto de partida real. Então, pensarmos essas obras no nosso contexto, no nosso período, no presente, pensando todos esses códigos imagéticos instaurados pela cultura, e no momento em que vivemos é primordial. Como eu disse no início também, as obras de arte, elas são aparatos culturais mutáveis, elas abrangem, de certa forma, uma linguagem e um processo, né, de naturalização desses códigos sociais em que nós vivemos, principalmente os códigos ideológicos, e evidentemente, toda essa manifestação, nós podemos compreender como que se dá essa figuração feminina através das décadas, principalmente do século XX, e agora no início do XXI também. Então, compreender como que essas artistas, elas utilizaram dessas prerrogativas para denunciarem esses códigos pré-estabelecidos da imagética e ajudaram a romper e consolidar esse domínio pensante, romper com esse domínio e ajudar a questionar, esse domínio pensante de um gênero sobre o outro, no caso do masculino, sobre o feminino, e ajudar a pensar uma nova perspectiva da própria representação da realidade feminina. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Nicole. Eu aproveito para agradecer a si também ao professor Nuno Simões Rodrigues pelo respeito que tiveram pelo tempo atribuído e aproveito para chamar a Helena Santos para a sua apresentação, por favor. Bom dia a todos, os que estão aqui presentes e os que nos acompanham online. Vou começar por me apresentar. Eu não sei ouvir nada. Pronto, não sei. Pois. Bom dia a todos. Mais uma vez, eu vou apresentar-me rapidamente. Meu nome é Helena, sou licenciada em História pela FCSH e neste momento estou no segundo ano do mestrado em História Medieval. A fazer a minha tese de mestrado intitulada O papel da mulher na administração vincular em Lisboa nos séculos XIV e XV. Em relação à minha proposta para este bloco, cabe-me falar dos casamentos medievais, neste caso a importância da mulher dentro do casamento. Como nós sabemos, o casamento é uma das formas primordiais da organização social e não é dissociável da condição da mulher na sociedade. Como tal, faz parte da vida da mulher desde sempre, desde tenra idade que a mulher é preparada para a sua vida conjugal e não só aprende todos os preceitos da vida conjugal, portanto a questão da obediência ao marido, a questão da maternidade, mas principalmente nos casamentos da nobreza e da realeza esta questão é ainda mais importante, visto que a mulher, cabe à mulher a sucessão ao trono, portanto a produção de um herdeiro que suceda ao esposo, ao seu esposo. Neste caso, nos casamentos da realeza e da nobreza, um dos aspectos mais importantes é precisamente este, da produção biológica, da reprodução biológica, e o papel da mulher é importante por causa da questão da transmissão do sangue. No que toca ao casamento da realeza,
o papel, o sangue da mulher, portanto, a descendência da mulher, a casa de onde a mulher vem, é extremamente importante, precisamente por causa dessa questão da passagem do sangue, da transmissão do sangue. O casamento é pautado por diversas relações diplomáticas, principalmente nos casamentos da realeza, que é os casamentos que vamos explorar nesta apresentação, e procurava-se estabelecer relações diplomáticas entre os Estados como forma de evitar guerras, portanto, como forma de colaboração entre reinos. Em termos de casamento, é importante percebermos o casamento como uma amizade conjugal, portanto, é uma relação direta entre o homem e a mulher que devem colaborar entre si. Por um lado temos o papel do rei, que cabe a governação do reino, e por outro o papel da mulher, neste caso da rainha, que é aquele que eu já falei, da transmissão do sangue e a produção de herdeiros. Neste caso das rainhas, têm um papel também cultural, não só político, vamos explorar a parte política, mas também tem um papel cultural através do mecenato, nomeadamente quando as rainhas são estrangeiras, trazem para a corte de onde vêm os costumes da corte em que nasceram. Nós vamos ver isso através do caso de Isabel de Aragão e de Dona Filipa de Lencastre, duas rainhas estrangeiras que trouxeram para a corte portuguesa costumes do seu país de origem. A questão do mecenato também é uma questão ligada diretamente às rainhas, portanto muitas destas rainhas patrocinavam mosteiros, obras literárias, como o caso da rainha Dona Filipa, e o mecenato consiste numa das formas de ação cultural da mulher, neste caso da rainha. O primeiro excerto que eu vos apresento é um excerto sobre o casamento de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre, está presente na crónica de Dom João I escrita por Fernão Lopes, e conseguimos perceber que neste caso eles casaram na cidade do Porto, e conseguimos perceber que toda a cidade participa, portanto saiu um mandato, uma declaração que todos os mesteirais, portanto todos os artesãos da cidade tinham que participar na preparação da mesma para receber o casamento do rei e da futura rainha. Conseguimos perceber que a população veio à rua, portanto as ruas passaram a estar decoradas, houve entretenimento, vários tipos de espetáculos, prazer no geral, portanto conseguimos perceber que a população participou de forma ativa na preparação da cidade para o casamento. Não nos podemos esquecer que as fontes que estamos aqui a utilizar são crónicas, portanto têm uma intencionalidade política por trás. Neste caso, a crónica de Dom João I, não nos podemos esquecer que veio de um período de instabilidade, portanto havia uma necessidade fundamental de assegurar a credibilidade do novo rei, daí esta questão da participação ativa da população de uma das cidades mais importantes do reino da altura no casamento do rei. É uma forma de mostrar que a população estava do lado de Dom João I, do novo rei de Portugal. Portanto, o primeiro caso que nós vamos estudar, para ilustrar estes aspectos que eu fui falando no início, é o caso de Dona Isabel de Aragão. Dona Isabel de Aragão, como toda a gente sabe, é uma das rainhas mais conhecidas da nossa história, foi esposa de Dom Dinis. Um dos aspectos mais estudados desta rainha e que mais pesa na biografia desta rainha é a questão da santidade, portanto, como toda a gente sabe, é conhecida pelo Milagre das Rosas, que é um dos milagres mais celebrados da nossa história. Mas o que eu pretendo aqui destacar é a sua intervenção política, portanto, não só ela teve um papel de santidade, mas também político, de intervenção política, nomeadamente no conflito entre o seu esposo e o seu filho, o futuro Dom Afonso IV. Neste excerto conseguimos perceber um excerto da crónica da Rei Dom Dinis, portanto, um conjunto de crónicas que abarca
a crónica de Dom Dinis, a crónica de Dom Afonso IV e de Dom Pedro I, foi escrita por Rui de Pina, e conseguimos perceber aqui a intervenção direta da rainha na questão do conflito entre o seu esposo e o seu filho. Neste caso, claro, com a questão da santidade sempre a pesar, portanto, se conseguimos, ao ler o excerto, conseguimos ver na parte que está destacada que a rainha não queria nem concordava com o conflito entre o seu esposo e o seu filho. Conseguimos perceber que, ao perceber que ia haver uma batalha entre os dois, a rainha, pronto, começa num pranto, começa a rezar, começa a pedir a Deus que haja paz entre os dois, e neste contexto conseguimos não só perceber a questão da santidade, que não pode ser dissociada desta rainha, faz parte, mas também a sua intervenção direta no conflito, o que mostra também o papel político, a importância do papel político que ela detinha. Continuamos com o mesmo excerto, portanto, este excerto é da biografia desta rainha, presente na coleção Rainhas de Portugal, do ciclo de leitores, e conseguimos perceber agora o lado mais erudito desta rainha. Portanto, nos dois estereótipos da mulher medieval, a mulher medieval deve ser sempre analisada e observada consoante dois tipos de estereótipos, o da mulher modelo, portanto a mulher casta, a mulher pia, a mulher erudita, a mulher dentro de toda uma lógica de religiosidade que conseguimos perceber com esta rainha, mas acima de tudo, e também a parte da erudição, portanto as rainhas, as princesas, as mulheres da nobreza, portanto as mulheres de altas estirpes sociais, todas elas, ao longo da sua aprendizagem, desde pequenas, que aprendem não só a parte da leitura, do bordar, mas neste caso a parte do seu papel político e a parte da intelectualidade. Portanto, conseguimos perceber neste excerto que a rainha Santa Isabel, como se costuma dizer, não só era santa, mas também era uma mulher que em tudo correspondia ao modelo da sociedade. Passamos para o segundo caso. O segundo caso também é uma das rainhas mais conhecidas da nossa história, Dona Filipa de Lencastre, neste caso esposa de Dom João I, fomenta a aliança anglo-portuguesa com o Tratado de Windsor, num contexto político de instabilidade. Como nós sabemos, houve a Guerra Civil, antes de Dom João I se conseguir afirmar como rei de Portugal. Esta rainha, tal como o exemplo anterior, é uma rainha que em tudo corresponde ao estereótipo da mulher modelo, portanto, da mulher pia, casta, devota ao marido, devota aos filhos. Conseguimos perceber pelo excerto que corresponde à crónica de Dom João I, também. Fernão Lopes, conseguimos perceber que ela não só tem uma ascendência nobre muito importante, portanto, ela é nobre de pai e de mãe, portanto o sangue dela é extremamente importante e extremamente destacado precisamente por causa desta questão da legitimidade, da construção de credibilidade para uma nova dinastia. Conseguimos perceber ao ler o excerto que é uma mulher casta, que é uma mulher pura, que é uma mulher culta, que é uma mulher devota, que é uma mulher que participa em várias obras pias, como o fim do excerto mostra, e que em tudo novamente destacamos que corresponde àquilo que seria o estereótipo modelo da mulher medieval. Mais uma vez temos um excerto da crónica, portanto continuamos com a mesma lógica, desta vez com a crónica escrita por Yanes de Zurara. Neste caso, a rainha, são destacadas novamente as virtudes, portanto está ali dito que é uma amada e prezada mulher, portanto, e que é o que o rei tem uma grande devoção pela esposa. Neste caso, estamos a falar da Dona Filipa de Lencastre, e basicamente o que é destacar aqui é que o rei, por exemplo, antes da partida para Ceuta, pergunta à esposa qual é a opinião dela, o que demonstra a grande devoção do rei pela rainha, que está expressa neste excerto, quando ele diz que primeiro pergunta à rainha, que é a sua mais amada de todas.
Passando para o nosso último caso, falamos de Dona Isabel Portugal, portanto, filha de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, futura duquesa da Borgonha. Novamente temos o mesmo tipo de estereótipo, portanto temos uma mulher culta, uma mulher que desde cedo é ensinada não só o seu papel de mulher ligado à bondade, à castidade, à leitura, a saber bordar, mas neste caso em concreto também um papel político importante. Neste caso, Daniel Lacerda destaca que os cronistas da altura destacavam a grande beleza de Isabel, portanto, e grande intelectualidade de Isabel, tal como acontecia com a mãe, Filipa de Lencastre, e tal como acontecia com Dona Isabel de Aragão, portanto, todas se enquadram na mulher modelo, que são um exemplo para a sociedade. Neste caso, conseguimos perceber novamente que é uma mulher de grande inteligência, e a quando da morte da mãe assume o papel mais importante da corte, portanto todas as jovens da corte e damas da corte passam a estar às suas ordens, passa a tomar conta da casa da rainha e a administrar os bens que eram da mãe, nomeadamente as terras, as rendas, etc. E aqui nós conseguimos novamente perceber que Lucerto, que é uma crónica, continua a ser a crónica de Anos de Zurara, em que o infante Dom Pedro, portanto irmão de Isabel, pede à mãe para, antes dela morrer, passar oficialmente as terras e as propriedades que eram da rainha para a sua irmã Isabel, o que denota a grande importância que esta senhora, que era mãe, que era filha, tinham na corte. Portanto, o facto de Isabel tomar conta e administrar aquilo que seriam os bens da rainha deu-lhe experiência para depois, mais tarde, quando casou com o Duque da Borgonha, poder também administrar as terras do ducado quando o marido estivesse em guerra. Portanto, deu experiência para ela conseguir administrar de forma correta, deu conhecimentos financeiros, administrativos, portanto, ela deu uma grande experiência para depois, mais tarde, conseguir aplicar naquele que seria o seu ducado por casamento, portanto, o Ducado da Borgonha. Terminamos com um excerto também de Daniel Lacerda, que denota como teria sido o casamento de Dona Isabel com o Duque da Borgonha, portanto Dom Filipe. Conseguimos perceber que as festividades durariam 8 dias, portanto as festividades nos casamentos da realeza duravam vários dias, e como aconteceu no primeiro excerto que eu expliquei, que o casamento de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, a cidade onde acontecia o casamento, a população participava de forma ativa, portanto saía à rua, havia entretenimentos, festividades, jogos, corridas de cavalos, danças, portanto conseguimos perceber que se enquadra numa lógica em que toda a população participa, portanto é um acontecimento de grande festa para toda a gente, com grande entretenimento em todas as classes da sociedade. E, posto isto, podemos apresentar as nossas conclusões. Conseguimos perceber que os 3 casos que usámos para ilustrar aquilo que seria o estereótipo modelo da mulher medieval se enquadram numa lógica de religiosidade, portanto, pureza, castidade, devoção ao marido, devoção aos filhos, devoção, neste caso, que falamos da realeza, devoção ao reino, portanto, cumprimento total daquilo que se esperaria, portanto, produção biológica, reprodução biológica efetiva, em grande quantidade, produção de varões e transmissão da nobreza através do sangue. Conseguimos perceber que todas cumprem isso, conseguimos perceber que é um modelo feminino bem estipulado, portanto, bem delimitado. Conseguimos perceber que o casamento faz parte da vida cotidiana feminina no período medieval, portanto em todas as classes sociais, mas que neste caso, em termos da realeza, tem o peso das relações dinásticas, a questão da transmissão do sangue, que é sem dúvida o que faz da mulher mais importante, é o papel da mulher mais importante, é a questão da transmissão biológica, que também conseguimos perceber que a coroa se divide em 2 partes diferentes. Portanto, temos por um lado um rei que governa o reino e por outro lado a rainha, que tem como missão não só ser um modelo para todas as mulheres de todas as classes da sociedade, principalmente da nobreza, que procura imitar os padrões da realeza,
mas também na questão da transmissão do sangue, que é sem dúvida o papel mais importante que a mulher pode ter e que se enquadra também naquilo que seria o pensamento figurativo medieval, portanto as duas partes fazem um todo, e neste caso a coroa é isso todo, com a rainha a ter um papel tão importante como o do rei. E posto isto termino. Muito obrigado, Helena, pela sua apresentação. Eu aproveito para fazer um pedido de desculpas, porque por lapso saltei a apresentação desta última oradora e aproveito para a fazer agora. Helena Santos, a última oradora, é licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sendo atualmente mestranda em História Medieval na mesma instituição. Agora sim, passando para a Filipa Batista, e desta vez certificando que não vou saltar a apresentação de ninguém, a nossa seguinte oradora é licenciada em História da Arte pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa e mestranda em História Moderna e dos Descobrimentos na mesma instituição. Durante o seu percurso realizou um estágio curricular no CHAM, Centro de Humanidades, no projeto VEST, Vestir a Cor, Traje, Género e Identidades. É investigadora assistente também no CHAM, no projeto DRESS, Desenhar a Moda das Fontes Quinhentistas. Ainda não fizeste. Não sei se me conseguem ouvir bem se eu falar aqui em vez de falar ao pé do microfone. Não sei se no Zoom dá, é só para não ficar em frente das imagens. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e dar os parabéns ao Núcleo de História pela iniciativa deste colóquio, especialmente tendo em conta o tema, que eu acho que é bastante importante de ser abordado. O tema que eu hoje venho apresentar prende-se com a representação da mulher na Península Ibérica, mais especificamente entre 1550 e 1650, e eu vou-me focar na questão, na forma como as representações da mulher vão tentar contrariar os estereótipos que lhes são impostos durante a modernidade. Eu vou-me focar muito na questão da análise iconográfica em particular, portanto, como eu fiz a licenciatura em História da Arte, acabei por trazer um bocadinho mais esta vertente artística e de análise iconográfica para o meu tema. Queria também referir que eu vou-me focar na representação da pintura de corte, em particular das cortes peninsulares, e não vou referir a questão da pintura religiosa, uma vez que na pintura religiosa as representações da mulher prendem-se muito com a questão da Virgem e das santas e das suas virtudes,
e no seu cerne o propósito da representação religiosa é totalmente diferente do propósito da representação da pintura de corte, e como tal são dois tipos de análise bastante diferentes e que apenas em 20 minutos não seria possível analisar ambos. Em primeiro lugar, eu quero referir a questão do uso do léxico a mulher em detrimento de as mulheres, uma vez que a utilização da mulher no singular remete para uma questão de unificação do feminino, em oposição a uma questão de falar no plural, portanto não lhes dá tanta personalidade e há muito mais um símbolo que se quer representar e do qual se quer falar. Há um texto bastante interessante da professora Maria Antónia Lopes, que fala sobre os estereótipos da mulher na modernidade, e no qual eu baseei grande parte da minha pesquisa, uma vez que a professora sintetiza um bocadinho esta questão dos vários estereótipos que a mulher vai ser sujeita. No entanto, ela refere também a questão de que estes mesmos estereótipos vêm já desde a antiguidade, e muitos deles vão ser reforçados durante a época medieval e moderna pela religião e pela Igreja. Portanto, a mulher é vista como a causadora e como tendo a culpa do pecado original, e é vista como um ser ambicioso, vaidoso, sensual, como fonte de perdição, maldizente, gozosa, gastadora e amiga do luxo. Ela não está considerada malévola. No entanto, segundo teólogos da época, a mulher poderia atingir a sua salvação ou quase redimir-se de todos estes pecados se ela tentasse uma maior aproximação às virtudes da Virgem e se tentasse então um maior contacto com Deus. E é um bocadinho isto que vai ser feito através da pintura de corte, que vai tentar então contrariar estes estereótipos de que a mulher era fonte de perdição e de luxúria, contrastando-os com símbolos de castidade e de modéstia. Eu queria também mencionar que a questão do retrato, e em especial do retrato de corte, é preciso ser analisada de uma forma e através de um olhar bastante crítico, uma vez que o retrato não é uma fonte digna de representação de uma personagem, ou pelo menos não pode ser olhado apenas como forma de representação física. É necessário olhar também para a simbologia da representação e para toda a iconografia envolvente, uma vez que, e em particular, a pintura de corte quer representar um ideal e não propriamente a personagem que está exposta e que é representada. Há muito uma exaltação sempre das virtudes da mulher nesta pintura, e lá está, o retrato é mais uma forma de passar uma mensagem do que propriamente uma forma de representação do real. Eu acho que isto é uma questão bastante importante de ressalvar, porque vai ser o fundamento de toda a análise que vai ser. Então, a primeira obra que eu vou analisar é o retrato de Dona Maria de Portugal, duquesa de Viseu, que data de cerca de 1552, portanto, mesmo no início da cronologia em análise. Dona Maria é apresentada sentada na sua cadeira, com um ar bastante digno, com um traje bastante típico à época, portanto é uma roupa de influência francesa, e é uma roupa com uma gola bastante subida e que vai começar a ser visto a partir desta década de 50, através da influência espanhola e da grande exaltação da religião e da religiosidade das personagens. O preto vai ser provavelmente um dos símbolos
se não o símbolo mais importante aqui a destacar, uma vez que não são só os elementos iconográficos em si que têm lugar de relevância, mas também as próprias cores transmitem um significado. Neste caso, o preto é muito ligado à questão da modéstia, da devoção e da proximidade a Deus. Portanto, é uma cor muito utilizada para mostrar castidade e devoção religiosa. E nesse sentido é bastante importante. Depois, a infanta é representada com uma coifa da qual pendem pérolas e também nos seus brincos podemos ver pérolas. E a simbologia da pérola vem aqui um bocadinho a reforçar aquilo que o preto já indicava. Portanto, a pérola é muito ligada a esta questão da modéstia, não só ao luxo também, mas também muito a esta questão da modéstia e da castidade. E eu acho que é importante referir que os vários pormenores, e apesar das pérolas aparecerem apenas em 2 pormenores no quadro, elas não deixam de ser importantes. Também as luvas, que não se veem muito bem, mas o que a infanta tem na mão são luvas, são um símbolo bastante importante, porque as mãos eram uma das partes do corpo que ficavam expostas, portanto, provavelmente as mãos e a cara eram as únicas partes que ficavam visíveis por baixo do traje, e as luvas apresentam-se aqui, mais uma vez, como um símbolo de modéstia e de recatez, uma vez que as luvas iriam cobrir as mãos e protegê-las do perigo, mas também serem vistas e tocadas. Depois, o leque é também outro pormenor a referir, que se prende mais com a questão da representação da riqueza e da imponência da infanta, uma vez que o leque era a esta época considerado um elemento exótico e, portanto, vem aqui representar mais esta parte da riqueza e do poder do que propriamente a questão da castidade e da devoção. No entanto, ambas acabam sempre por dialogar uma com a outra. De seguida, trago um retrato de Dona Maria de Espanha, da mesma década que o anterior, no qual podemos ver novamente a mesma tipologia de trajes. A única diferença e a maior provavelmente entre estas representações é o facto de na anterior Dona Maria estar sentada e aqui a infanta Dona Maria de Espanha está de pé. No entanto, a presença da cadeira continua a ser notável. Pronto, novamente temos a questão do preto e da gola alta, mas também as pérolas, que nesta representação estão presentes não só em pequenos pormenores, mas ao longo da decoração de todo o traje e que, mais uma vez, vêm ajudar a reforçar esta ideia da modéstia e da castidade que o preto e o facto da infanta ter todo o seu corpo coberto já vêm transmitir. Depois, eu trouxe como também outro elemento de comparação este retrato da Rainha Dona Catarina de Portugal, que data do mesmo ano do retrato de Dona Maria que nos no slide anterior, no qual a rainha é representada novamente com a mesma iconografia, portanto os mesmos elementos. A única diferença é que, sendo uma representação de uma rainha e não de uma infanta, há muito mais uma alusão à riqueza e à luxúria, que pode ser vista através da presença de bastante elementos adourados, desde a saia que vemos por baixo da roupa de Dona Catarina, mas também através dos vários bordados ao longo do seu traje que são adourados. Esta questão da cor dourada pode significar não só um elemento de riqueza, mas também pelo facto do dourado ser uma cor muito ligada ao celestial, pode querer representar também uma aproximação a Deus. Vemos novamente então a rainha com um leque na sua mão e na outra com um lenço e novamente as luvas. Portanto, a forma como estas mulheres são representadas vai ser repetida recorrentemente. Depois, de seguida, eu trago este retrato de Isabel de Valois, que é já da década de 60, portanto, uns anos à frente,
no qual podemos observar que, apesar da tipologia de traje ter sido alterada e também a tipologia da composição, portanto, vemos já uma maior cenografia. No entanto, os elementos iconográficos que mais se destacam acabam por continuar a ser os mesmos, portanto, novamente a questão do preto, novamente a presença das pérolas, a gola alta e também alguns detalhes a dourado que podemos ver nas mangas, ao longo das mangas da infanta. No entanto, posso passar, por favor, mais um minuto. Um elemento de bastante destaque é o facto da rainha se apresentar com um retrato de Dom Filipe II, portanto, do seu marido, na mão. E, aliás, como a colega que apresentou antes referiu, esta questão da devoção ao marido e da lealdade ao marido vai ser algo que vai continuar a ser recorrentemente visto ao longo tanto da época medieval como de toda a modernidade, e que está aqui muito presente. Portanto, apesar de ser num pequeno pormenor, Dom Filipe II está representado e demonstra, portanto, lá está esta aproximação ao dever do matrimónio e ao dever da obediência que contrariam com a questão do estereótipo da mulher ser devassa e dada à luxúria. Portanto, uma contradição. De seguida temos um retrato da infanta Isabel Clara Eugénia, que é filha precisamente de Isabel de Valois e de Filipe II, no qual a infanta apresenta-se com um traje totalmente diferente, portanto, quando olhamos vemos bastante diferença entre esta obra e as que foram anteriormente vistas, porque o que mais nos saltava à vista em todas as obras anteriores era a predominância do preto, enquanto que neste caso nós temos uma predominância total do dourado. Portanto, esta representação não é tanto, e não quer tanto dar a entender uma questão de castidade, mas mais transmitir uma questão de riqueza e de luxúria. E esta questão pode ser mesmo vista... pode ser vista pela presença de dois macacos, como podem ver, que obviamente eram considerados símbolos de luxúria por terem sido importados e por serem um animal exótico, são de grande destaque nesta representação. No entanto, o que eu acho interessante é que, mesmo num retrato no qual a maior exaltação pretende ser a da riqueza, nunca deixa de haver esta relação para com a Virgem, para com a devoção, com uma tentativa de contrariar estes mesmos estereótipos a que a mulher vai continuando a ser sujeita. Portanto, nós vemos novamente a infanta segurar um retrato, desta vez não do marido, mas do seu pai, Filipe II, na mão. Portanto, continuamos a ter esta questão da devoção à família e da lealdade perante a família, quer seja o pai, quer seja o marido, e que vai continuar a ser bastante importante. E, aliás, esta presença do masculino, portanto, mesmo numa representação que pretende apresentar uma personagem feminina, nós vemos sempre a presença do masculino. Depois, outra questão que me pareceu pertinente e que é uma interpretação iconográfica que eu fiz é da semelhança da forma como a infanta coloca a sua mão em cima da cabeça de Madalena Ruiz e a forma como as mangas do seu vestido, portanto, tendem quase por trás de Madalena, fez-me bastante lembrar a iconografia da Virgem da Misericórdia, Nossa Senhora da Misericórdia, portanto, no qual a Virgem estende o seu manto e toca e protege e todas as pessoas, não é? Quer dizer, sejam mais necessitados, sejam de castas mais elevadas. Portanto, aqui parece-me haver uma grande aproximação à Virgem, que eu acho que é algo de bastante destaque, porque, como eu referi no início, a maior possibilidade de salvação da mulher era esta tentativa de aproximação às virtudes da Virgem. Portanto, se nós vemos Isabel Clara Eugénia
a ser representada com uma iconografia que nos transmitem tudo para um episódio da vida da Virgem, acho que tem uma simbologia muito interessante. Depois, as próximas obras que eu trago são já do século XVII, e eu decidi estender esta cronologia também durante tantos anos, portanto mais de 100 anos, cerca de 100 anos, de modo a perceber que, apesar de o traje evoluir, das formas de representação da composição evoluírem, a iconografia com que a mulher é apresentada continua a manter-se sempre a mesma. Portanto, nós continuamos a ver sempre, ao longo destes 100 anos, um reforço destas virtudes, da virtude da modéstia, da castidade, que voltam a ser trazidos com o preto, e em particular no retrato de Dona Luísa de Gusmão, que se sabe ser uma figura bastante religiosa, o preto é realmente o maior elemento de destaque, e vemos, lá está, este contraste com o vermelho, e também com o branco, em ambas as representações vemos bastantes detalhes a branco, e o branco é um símbolo de pureza e de virgindade, portanto nós continuamos a ter esta relação e como eu ia dizer, continua a ser recorrente vermos os mesmos símbolos a serem destacados. E trouxe estas imagens já lado a lado também para conseguirmos ver a forma como a representação de ambas é, na realidade, tão semelhante. Portanto, não há qualquer tipo de individualidade nestas representações. Os símbolos são os mesmos, a forma de representação é a mesma, até a posição em que colocam a mão, apesar de Dona Mariana ter a sua mão sobre uma cadeira e Dona Luísa ter sobre um cão, tudo na iconografia e na forma como são apresentadas nos remete para uma mesma leitura. Portanto, até mesmo os laços que elas apresentam são iguais e da mesma cor. A única diferença, lá está, é também a presença do cão no retrato de Dona de Gusmão, e o cão vem quase substituir o que vimos nos retratos anteriores com a presença do retrato de Filipe II, de uma miniatura de Filipe II, vai ser quase substituído neste retrato com o cão, porque o cão é um símbolo de fidelidade. Aliás, já que o velho considerava-o um dos animais mais leal ao homem, juntamente com o cavalo, uma vez que eram dois animais que ajudavam nas caçadas, e vai ser mesmo este reforço da fidelidade e da devoção que devemos ser transmitido nesta representação. Portanto, espero que tenha ficado claro um bocadinho esta questão da falta de evolução dos símbolos ao longo de 100 anos. Portanto, o que eu quis trazer foi um bocadinho esta forma como a mulher não é vista como tendo personalidade própria, como tendo características únicas, mas é sim vista como sendo uma fonte de representação que continua sempre a ser repetida. Portanto, nós temos elementos iconográficos da década de 50 do século XVI que continuam a ser repetidos na década de 50 do século XVII. Portanto, há muito esta repetição e esta falta de personalidade que vai sendo transmitida ao longo da pintura, porque lá está o propósito destas representações, como eu já referi, não era o representar a personagem, mas sim representar este ideal do que seria uma mulher ideal durante a época moderna. Muito obrigado, Filipe. Aproveito para abrir o espaço das questões e debate. Presencialmente não. Passo a palavra então ao professor Nuno Simões Rodrigues.
Muito obrigado. Suponho que é Manuel, não é? Com quem estou a falar. Agora já com uma figura para acompanhar a voz, não é? Consegui resolver o problema técnico que tinha aqui. Quero cumprimentar as minhas parceiras de mesa, de painel, pelas 3 intervenções que eu vi, ambas, todas, aliás, as 3, muito interessantes, mas gostava de fazer apenas dois comentários, 2 observações às apresentações da Helena e da Filipa, começando pela Helena, que falou dos casos de Isabel de Aragão e Filipa de Lencastre, se não estou em erro, e que nos destacava as descrições do caráter das 2 rainhas, salientando-se a ideia de mulheres cultas, mulheres, enfim, de recato, mulheres sábias e eruditas. Eu diria que efetivamente isso é um estereótipo da representação de um estilo feminino ou de um determinado tipo feminino que radica na antiguidade. Eu diria que talvez seja, por exemplo, a Cleópatra é descrita como uma mulher culta, falava 7 línguas para a época, incluindo o troglodita, imagine-se, ou até o egípcio. Plutarco faz questão de salientar que ela falava o egípcio sendo rainha do Egito, porque ela de facto era grega, não é? Portanto, pertencia a uma dinastia grega e era comum os reis helenísticos, os reis lágidas no Egito, não falarem o egípcio, mas sim falar o grego. No caso de Isabel de Aragão e no caso de Filipa de Lencastre, eu diria que de facto isto corresponde a um estereótipo da representação de um determinado tipo de mulher, cujo objetivo talvez seja precisamente destacá-las da massa das mulheres, que na sua maioria não eram efetivamente eruditas, não é? Nem sequer alfabetizadas, na maioria dos casos, portanto o grau de analfabetismo era enorme, sobretudo no grupo feminino. Relativamente à apresentação da Filipa, eu quero lhe dar em particular os parabéns, porque finalmente estou a começar a ver, já não é o primeiro caso, mas estou a começar a ver entre nós o estudo do traje e da moda na história. Tenho dito muitas vezes a alunos de mestrado e alunos de doutoramento que é urgente começar-se a fazer esse estudo de uma forma sistemática entre nós, porque são aspectos que durante muito tempo foram negligenciados e é claro que para esse efeito a iconografia e em particular a história da arte tem um papel fundamental e o trabalho que a Filipa apresenta, creio que já vai no bom caminho, precisamente na análise de símbolos que tem que ver com as tendências, as cores, etc. É curioso que ela, no retrato de Isabel de Valois, é de Sofonisme Anguissola, não é uma pintora que tem o mesmo nome da figura de que vos falei, não há muitas sofonismas na história, diria, e logo curiosamente hoje neste painel falam-se de 2. Apenas uma pequena observação, eu creio que quando a Filipa utiliza o termo luxúria, eu creio que ela, a menos que ela queira dizer ou que a Filipa queira referir-se à ideia de excesso, eu sugeria que talvez fosse melhor usar o termo luxo, creio que é isso mais que a Filipa quer dizer, porque luxúria é de facto tem que ver com excesso, mas implica questões também de sensualidade e sexualidade. Eu diria que nessas representações da Isabel de Valois ou de Luísa de Gusmão, até de Catarina da Áustria, a sensualidade fica um bocadinho no mínimo camuflada, não é? Portanto, eu diria que talvez fosse melhor usar o substantivo luxo em vez de luxúria. Eu sei que o inglês luxury é um false friend, não é? Nos leva muitas vezes a utilizar esse termo, mas talvez fosse melhor usar luxo. Era no essencial e dar os parabéns às 3 pelas apresentações que nos trouxeram. Muito obrigado. Não sei se a Filipa ou a Helena querem fazer algum comentário, alguma resposta? Só queria dizer que, no caso da Filipa, assim, também dar os parabéns à Filipa, porque de facto é importante o estudo de trás. E eu acho que a Filipa representa muito bem o que é o estereótipo feminino que eu também referi, a questão da castidade, da produção, de uma mulher modelo. Eu acho que sim, senhor, foi muito claro, e eu gostei muito da apresentação da Filipa. Também gostei muito da apresentação sobre Sofoniba. Sofoniba, exatamente. Também gostei muito, não tinha a noção, não conhecia essa personagem, que queria conhecer, também gostei muito dessa apresentação, acho que ficou claro. Eu só queria dizer que luxo era a palavra certa e não luxúria, sim. Não sei se há mais questões ou mais comentários às apresentações.
Então, em nome do Núcleo de História... desculpa. Força. Bom dia. Helena, se estivesse como voluntária no congresso ali na Faculdade de Letras sobre a mulher e a beleza. Só uma coisa, quando falas na questão do alinhamento amada e prezada mulher, é uma questão protocolar, isso vai até bem depois do século XVI. Começa exatamente a Idade Média. Até atenção a isso. Filipa, mas está tudo bem. Filipa, uma questão em relação ao preto. Não sei se tu estando no projeto da Carla Freire Pinto, ela já deve ter dito que o preto não é só a questão religiosa, também é um tecido mais caro para atingir. E quando, por exemplo, vês o Dom João III, o trato de cor dele é todo preto. Claramente não quer dizer, não tem essa conotação religiosa que se dá às mulheres. Portanto, tens que, se calhar, contextualizar um pouco, quando falares do retrato em que o preto é uma questão mais religiosa, dizer que, por exemplo, no Dom João III, se calhar o significado não é o mesmo, pode ter que ver com o uso, depende da data que ainda é feita, uma vez que eles perderam os filhos e novos Dom João III, etc. Na questão da Isabel Clara Eugénia Madalena Ruiz, pode ser isso exatamente, e pode ser outra questão, porque a Madalena Ruiz foi ama da Isabel Clara Eugénia, portanto, aquilo é quase uma analogia exatamente para aquilo que tu disseste da Virgem. Portanto, mas está tudo bastante. Muito obrigado. No chat também não temos mais inscrições, penso eu, deixem-me só certificar. Não. Presencialmente também não. Então, em nome do Núcleo de História, eu aproveito para agradecer a todos os presentes, agradeço também aos nossos 4 oradores e retomamos os trabalhos do colóquio às 14h20. Muito obrigado. Já agora, se a quem esteja presente no Zoom, o link é o mesmo.